Olá, meus amigos e minhas amigas. Conforme comentamos ontem em nosso vídeo, segundo o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, estaria havendo um debate entre os países da OTAN sobre o envio de tropas para o território ucraniano. Claro que essa afirmação, pela sua gravidade, geraria logo uma reação por parte de Moscou. E parece que o nível da retórica realmente subiu alguns graus. A declaração do Kremlin, sugerindo que um conflito entre a Rússia e a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a OTAN, se tornaria inevitável se membros europeus da OTAN enviassem tropas para lutar na Ucrânia, é sem dúvida uma escalada significativa nessa retórica. Se ficar só na declaração de Fico, por mais séria que fosse a afirmação, poderia ser considerada apenas uma bravata irresponsável do premier eslovaco. No entanto, em seguida, tem os comentários de Emmanuel Macron, que, apesar de indicar que não havia consenso sobre o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, também mencionou que nada deveria ser excluído. Como não há consenso dentro da aliança, diversos Estados-membros começaram a publicar suas próprias posições sobre o assunto. A reação de países como Suécia, Polônia e República Tcheca, distanciando-se da ideia de um envolvimento direto, mostra a complexidade e a divisão dentro da própria OTAN sobre dar um passo tão largo como esse, que, claro, teria sérias consequências não apenas para a Europa, mas para a estabilidade global. No entanto, fica claro para alguns europeus, incluindo aí funcionários do governo francês, que há uma preocupação expressa sobre a falta de uma resposta unificada e vigorosa do Ocidente contra as ações de Vladimir Putin. O que os assusta é que Putin tem colocado a economia russa em um patamar que muitos no Ocidente consideram surpreendentemente eficaz, isso num contexto de sanções e pressão internacional. A ausência de respostas práticas claras e suficientemente robustas do Ocidente é, sem dúvida, um ponto de tensão que preocupa alguns, enquanto outros, muito provavelmente, acreditam que pular do barco seria a melhor opção para suas economias e para suas políticas domésticas. Do lado ucraniano, a situação é descrita como cada vez mais desesperadora, com relatos de escassez de armas e munições em meio a um impasse que parece favorecer os avanços russos. No entanto, um confronto direto é um passo muito mais sério. Não é uma decisão que se pode tomar no calor dos debates. As consequências são claras. Isso é ilustrado, lembrado enfaticamente com a advertência do Kremlin, através do porta-voz Dmitry Peskov, de que a mera discussão sobre o envio de contingentes da OTAN para a Ucrânia é um elemento novo muito importante. E essa afirmação não pode ser tratada como mera bravata do governo russo. A sugestão de que isso tornaria um conflito direto Rússia-OTAN inevitável eleva de forma significativa o risco de uma escalada para um conflito aberto e direto entre as maiores potências militares do mundo. Vocês conseguem pensar a dimensão de algo dessa magnitude? Esse é um daqueles momentos em que é necessário extrema cautela e diplomacia cuidadosa. A possibilidade de um conflito direto traz consigo o risco de consequências devastadoras, não apenas para os envolvidos diretamente, mas para a estabilidade global, colocando alguns dos estados envolvidos sob o chamado risco existencial. Se um estado nuclearmente armado se encontra nessa situação de fato, alguém imagina a reação desse estado? Num cenário geopolítico cada vez mais tenso, a posição da OTAN, através das palavras de Jens Stoltenberg, de não enviar tropas de combate para a Ucrânia, destaca uma linha muito clara de apoio sem intervenção direta. Desde 2014, e mais intensamente após a invasão em grande escala por parte da Rússia, a OTAN tem se comprometido a fornecer um suporte sem precedentes à Ucrânia. A declaração de Stoltenberg reflete uma cautela estratégica que busca equilibrar o apoio à Ucrânia sem escalar o conflito para um envolvimento direto que poderia ter consequências bem catastróficas. A viagem do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico a Paris e os subsequentes debates entre altos funcionários de mais de 20 países revela uma complexidade na disposição dos países em aumentar a ajuda à Ucrânia. Embora Fico tenha mencionado que seu governo não planeja enviar soldados eslovacos, a menção a possíveis acordos bilaterais para o envio de tropas por outros países sugere que esse envio não representaria a presença da OTAN, mas a de um Estado usando sua soberania e desvinculando-se, nesse caso, ao artigo 5º. Como vimos, não é dessa forma que a Rússia entende essa presença de tropas. A Alemanha, ao que parece, não concorda com essa possibilidade. Isso pode ser percebido na firme rejeição de Olaf Scholz quanto ao tema, que também foi acompanhada pela posição da Hungria, expressa por Péter Szijjártó, dizendo-se contra o envio de tropas para a Ucrânia. Gente, esse caleidoscópio de opiniões divergentes acaba demonstrando as dificuldades em construir consenso quando o assunto descamba para o envolvimento direto e não apenas para financiamento do conflito. Enquanto alguns líderes europeus mostram abertura para discutir formas de intensificar o apoio militar à Ucrânia,
outros mantêm uma posição de cautela. Enquanto isso, chegam relatos de que a Ucrânia frustrou ataques russos ao seu território. Segundo eles, as forças ucranianas derrubaram um jato de combate russo Su-34. O comandante da Força Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk, fez questão de postar esse evento em seu Telegram e enfatizou que, embora os pilotos russos tenham conseguido evitar os mísseis em uma ocasião anterior, dessa vez a sorte não teria persistido. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a destruição do jato Su-34 é parte de um aumento recente no número de aeronaves russas abatidas, o que demonstraria a intensificação dos confrontos aéreos na região. Gente, é claro que isso não altera os rumos do conflito, mas tem um valor simbólico importante. Do lado russo, o presidente Vladimir Putin prometeu aumentar a mobilidade e o potencial de ataque das forças especiais do país, marcando isso como uma prioridade para fortalecer o exército e a marinha russa. Esse compromisso foi feito por meio de uma mensagem de vídeo emitida antes do Dia das Forças de Operações Especiais na Rússia, que é celebrada hoje, 27 de fevereiro. Putin enfatizou a importância das forças especiais que têm desempenhado papéis significativos em ações encobertas na Síria e desde 2022 na invasão da Ucrânia, que, como vocês sabem, ele denomina como uma operação militar especial. Bom, gente, no terreno, a Rússia afirmou ter tomado o controle da vila de Severny, que é próxima a Avdiivka. Como vocês sabem, Avdiivka é uma localidade que já estava sob controle russo, foi tomada recentemente e representa um ponto estratégico para as operações na região leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo destacou não apenas a captura de Severny, mas também a ocupação de linhas e posições mais vantajosas, além de ataques contra concentrações de forças ucranianas em outras localidades. Bom, como sempre gosto de comentar, até o momento em que gravei esse vídeo, essa informação não havia sido confirmada pelo governo ucraniano ou verificada de forma independente. Nesse caso, use essa informação com cautela, com moderação, uma vez, como sabemos, em uma guerra a primeira vítima é a verdade, e a informação tem tanta utilidade em um conflito quanto a desinformação. Outra informação que chega, inclusive com vídeo circulando na internet, é a de que os russos teriam destruído um tanque Abrams que foi fornecido pelos Estados Unidos, o que marcaria o primeiro incidente do tipo desde o início da entrega desses veículos ao exército ucraniano em setembro passado. Esse evento foi reportado por autoridades instaladas pela Rússia na Ucrânia e simboliza não apenas um golpe material, mas também um potencial impacto psicológico e de propaganda. A força de uma propaganda dessa é devido às dificuldades da Ucrânia para receber equipamento militar. Esse tipo de reivindicação, especialmente vindo do Kremlin e ganhando comentários aprovadores, serve a vários propósitos. Primeiro, atua como uma ferramenta de propaganda mesmo, destinada a projetar força e minar a confiança na eficácia do apoio militar ocidental à Ucrânia. Segundo, reflete a contínua escalada e intensificação do conflito, onde agora armamentos avançados fornecidos por países ocidentais seriam impotentes para enfrentar Moscou. A citação do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, indicando que, desde o início, nossos soldados disseram que esses tanques queimariam como os outros, revela uma retórica de desdém em relação aos esforços do Ocidente em apoiar a Ucrânia com equipamentos militares. Isso sem contar que passa uma imagem da capacidade militar russa como superior, independente da qualidade ou origem do equipamento oposto. Em última análise, assim como comentei ao feito ucraniano de derrubar jatos russos, a destruição alegada de um tanque Abrams, se confirmada, não altera fundamentalmente a natureza do conflito, mas simboliza a contínua escalada e a complexidade do apoio internacional à Ucrânia em um momento de carência de material. Os generais ucranianos têm demonstrado realmente preocupação sobre a escassez de armas e munição, demonstrando que está havendo um desequilíbrio de recursos no confronto. Ainda mais grave é o controle russo sobre quase um quinto do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. E parece que não vai ficar por aí, ao menos é o que Putin insinuou. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.